dia, queridas irmãs, queridos irmãos. É com enorme prazer que aqui estou para vos transmitir um pensamento curto, sucinto. O meu intuito é pôr-vos a pensar unicamente. Nesta vida todos queremos atingir uma certa estabilidade. Estabilidade que é boa se for equacionada da forma conveniente. E que forma conveniente é esta de atingirmos estabilidade? Esta estabilidade só pode ser atingida quando equacionamos a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Ele não quer unicamente ser equacionado, ele quer ter o papel principal. Ele quer dirigir as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, uma vez, quando estava entre os fariseus, ele contou-lhes uma parábola. Havia um homem em que a produção aquele ano tinha sido muito farta. De facto, aqueles celeiros já não podiam reter tanta abundância. E ele pensou, eu vou fazer uns celeiros maiores. Tanta abundância. Quão feliz eu sou. Deus lhe disse, louco, pensas que és feliz? Esta noite Deus vai te chamar. E a tua alma para quem será? É uma pergunta que eu te quero fazer. Se a eternidade bater à tua porta, a tua alma para quem será? Tu só podes ser feliz através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Fora do Senhor Jesus Cristo não há felicidade, não tenhas ilusões. Sabes como é que eu fico feliz quando eu olho para a cruz do Calvário? E vejo as mensagens que aquela cruz encerra. O Senhor Jesus morreu na cruz como morriam as pessoas que tinham cometido os maiores delitos. Era para ali que eles iam. A morte mais atroz. Dois malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Um zombava do Senhor e dizia, se és filho de Deus como tu dizes, desce da cruz e livra-nos. E o outro dizia, cala-te, nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estes malfeitores apontavam já na altura para dois caminhos. Tu na tua vida tens duas opções. Ou escolhes a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ou escolhes a condenação eterna. Qual é a tua escolha? Já fizeste a escolha? Pensas que o inferno é uma utopia? O inferno não existe. O inferno existe. Muitos dizem assim, mas tu não tens nada a perder. Tu escolhes Jesus na altura da morte, não tens nada a perder. Como é que é possível equacionar isto na minha vida? Por alguém que morreu na cruz por mim, que pagou um preço tão alto. Como é que eu posso falar assim? Eu só tenho que o amar com todas as minhas forças, com toda a minha alma. Não há segunda opção. Tens que amar quem tanto te amou. Que o Senhor te ajude a escolher até a melhor opção. Fora da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, não há felicidade. Ele era o próprio Deus, ele se fez homem. Ele morreu com a morte mais atroz que havia, para que eu fosse salvo. E eu agora vou jogar assim, não tenho nada a perder quando morrer. O caminho não é este. Eu tenho que amar quem tanto me amou. Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Este homem, de facto, o homem dos celeiros, ele pensava que era feliz. Que felicidade que ele tinha. Que abundância que ele tinha. Mas a abundância dele não tinha sido equacionada com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E ele ia parar ao inferno. Há uns anos escrevi uma coisa, não é poesia, mas ia-me lembrando de umas coisas porque estava a pensar nas pessoas que vivem
uma felicidade como se fosse uma felicidade pontual. Acontece uma coisa que lhe desagrada, como eles são felizes, como eles saltam ao pé dos outros. Quando estão em grupo são tão felizes, rindo-se tanto. Quando estão sozinhos, começam a pensar quão infelizes são. Não vos esquema, sabe, porque eu de facto já escrevi isto há tantos anos. Mas achei que nesta altura, de facto, até fazia algum sentido. O título é Correndo para Jesus. Às vezes tu te distrais e por momentos, como pareces contente. Como tu ficas feliz sorrindo para toda a gente. Mas de repente, logo ficas sozinho, ficas tão triste, que fizeste tudo de tanta alegria, já não existe. Mas olha, repara bem, tu não estás sozinho. Está alguém que te ama tanto à beira do teu caminho, mas tu não o vês com essa tua ansiedade. Tu o ignoraste sempre desde a tua mocidade. Mas ansioso por ti espera, faz para ele a tua decisão. Para ele não conta quem és, o que és. Tu terás o seu perdão. Ele tirará teus medos. Das densas trevas fará radiosa luz. Ele está de ti tão perto, o seu nome é Jesus. Toca em Jesus com verdade. Só Jesus dará resposta aos teus medos. E essa é a tua ansiedade. Qual é a tua escolha? O ladrão de um dos lados escolheu Jesus. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo. Uma das lições que nós temos também é que a partir do momento em que tu fazes a escolha, tu ficas com o Senhor. Hoje mesmo. Agora mesmo. Olha para a cruz e pensa naquilo que o Senhor te quer dar. O salmista, de facto, esta paz, tu podes alcançar através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. No Salmo 4:8, o salmista dizia: em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Não diz, em paz me deitarei, diz, em paz me deitarei e dormirei. Porque uma coisa é eu meditar, outra coisa é eu dormir, é eu repousar em paz. Eu posso dormir em paz porque tenho a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quando nós ouvimos há pouco o irmão José falar do Romanos 8, é uma passagem fabulosa. Nada me pode afastar de um Senhor assim, tão grande, tão enorme, tão majestoso, e que apesar de tudo, da sua soberania, da sua grandeza, Ele me ama, e nada me faz afastar do seu amor. Pensa nisto. Este pensamento é só para tu pensares. Se a eternidade bater à tua porta, a tua alma, para quem será? Amém? Graças a Deus por aquilo que ouvimos, e só o Senhor conhece cada um que aqui está, mas permita ao Senhor que nenhum de nós cometa a loucura de desprezar o seu amor. Eu queria nesta manhã também partilhar um pensamento convosco, e vem a propósito daquilo que ouvimos, porque tem a ver com decisões. Nós temos que tomar decisões. E eu queria começar por ler em Joel no capítulo 3 e verso 14, que diz, Joel 3,14, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E na verdade, irmãos, este mundo, esta profecia, isto é uma profecia, se nós continuarmos a ler, depois formos a Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro faz referência a esta profecia, do dia de Pentecostes, em que todos se entendiam na sua própria língua, e alguns pensavam que estariam embriagados, e o apóstolo Pedro ele faz referência a esta profecia, porque é algo que antecede, é a profecia que antecede a grande tribulação. E perante a rejeição de Israel, o Senhor se
preparava para vir estabelecer o seu reino, mas antes que tal aconteça, haverá grande tribulação. Mas esta profecia, ela começou a ser cumprida, mas foi interrompida. Porque é então que o Senhor introduz uma nova dispensação, aquela que é o mistério, a dispensação da graça de Deus. E em que, portanto, hoje, tanto gentios como judeus são salvos da mesma forma, pela graça, crendo no Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo que eu queria, de facto, chamar a nossa atenção é para aquilo que diz este versículo, que fala de multidões no vale da decisão. E nós podemos dizer que este mundo é um vale de decisões, onde os homens precisam de tomar decisões. Nós tomamos decisões diariamente. Hoje, quando acordamos, decidimos ou íamos ao culto ou não íamos. Graças a Deus, porque tomámos a decisão certa e decidimos vir, ter um encontro com o Senhor, estar aqui. Graças a Deus por isso. Mas outros, se calhar, tomaram outra decisão de não estar aqui. Portanto, nós tomamos decisões diariamente. Temos de tomar decisões se nos levantamos ou não. Temos de tomar decisão se vamos ou não vamos trabalhar. Ou seja, temos de tomar decisões que nos afetam no imediato. Temos de tomar decisões que nos afetam no futuro próximo. E temos que nos tomar decisões que nos vão afetar num futuro mais longo. Mas acima de tudo, e tal como ouvimos há pouco pela boca do Carlos, há a decisão. Todas estas decisões são importantes na nossa vida, mas existe a decisão mais importante que nós temos de facto que tomar. Onde passar a eternidade? Onde é que nós de facto vamos passar a eternidade? Portanto, há uma decisão que nós temos que tomar que vai afetar a nossa eternidade. Onde é que nós realmente queremos passar essa eternidade? Portanto, nós temos que realmente tomar decisões ao longo da nossa vida. Esta semana, o nosso irmão Teles, um irmão quem prezo muito e gosto muito de ouvir, um homem de Deus. Eu não pude estar presente no culto nas Fontainhas na terça-feira, mas ouvi depois já a mensagem. E a mensagem foi baseada naquele versículo em que o apóstolo Paulo, em Atos 9, quando Paulo se converte, quando ele tem um encontro com o Senhor, e ele pergunta ao Senhor: Senhor, que queres que eu faça? Esta pergunta de Paulo ao Senhor justifica-se. Porque, de facto, o Senhor tinha um ministério para ele. E ele precisava de saber o que é que o Senhor queria que ele fizesse, o que é que ele queria que o Senhor queria que ele dissesse, e o Senhor disse-lhe. O Senhor mostrou-lhe o que queria que ele fosse e o que queria que ele dissesse. E chegamos ao fim da carreira do apóstolo Paulo e lemos ele dizendo, olhando para trás, e podia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele cumpriu, ele foi aquilo que Deus quis que ele fosse. Ele anunciou a mensagem que Deus queria que ele anunciasse. Ele decidiu ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Ele decidiu anunciar, dizer, transmitir aos outros a mensagem que Deus de facto lhe tinha entregue. E este irmão, ele dizia, por vezes nós fazemos nas nossas orações, perguntamos ao Senhor: Senhor, que queres que eu faça? E ele dizia a verdade.
a nós, a Paulo justifica-se essa pergunta. A nós não se justifica. Nós não temos que perguntar ao Senhor o que queres que eu faça. Porque se eu tenho que perguntar ao Senhor o que queres que eu faça, significa que eu não conheço a sua palavra. Se eu preciso de perguntar ao Senhor diariamente e perguntar-lhe, Senhor, o que queres que eu faça? Então significa que eu não conheço a sua palavra. Porque através da sua palavra, que hoje nós temos a palavra de Deus completa. Está aqui tudo aquilo que nós precisamos de saber. Está aqui tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. E o que é que Deus quer que nós sejamos? Como ele dizia, bons maridos. Deus quer que nós sejamos bons maridos. Como é que eu posso ser um bom marido? Lê a Bíblia. Deus responde à tua pergunta. Como é que tu deves ser, de facto, um bom marido? Está na Bíblia. Concordes ou não com o que lá está escrito. Mas a forma correta como deves ser um bom marido é conforme aquilo que está escrito. Isso é a forma correta. Como é que eu posso ser uma boa esposa? Lê a Bíblia. Está lá escrito como é que realmente tu deves ser. Como é que eu posso ser um bom cidadão? Está na Bíblia, tudo está escrito. Deus nos tem dito tudo aquilo que quer que nós sejamos neste mundo. Sejamos homens e mulheres com valores, com princípios. Quais são esses valores? Está na Bíblia, está aqui escrito. Eu não preciso de perguntar ao Senhor, Senhor, na minha oração e dizer, Senhor, que queres que eu faça? Eu preciso é dizer e reconhecer que eu preciso de ler a Bíblia. Eu preciso de ler a palavra de Deus para poder compreender com toda a clareza o que Deus quer que eu seja e o que Deus quer que de facto eu faça. Portanto, há perguntas que nós não precisamos de fazer. Basta de facto ler a Bíblia. O Senhor nos diz na sua palavra, ser o exemplo dos fiéis. Precisas perguntar ao Senhor como é que tu deves ser como um crente, como um homem e uma mulher de Deus, como um filho e uma filha de Deus. Está escrito na Bíblia, ser o exemplo dos fiéis. Precisas perguntar ao Senhor como é que eu hei de ser um bom funcionário. Está na Bíblia. Tudo está escrito. As respostas estão todas aqui. O Senhor nos mostra, de facto, o que quer que nós sejamos neste mundo e o que quer que nós façamos ou digamos. Portanto, irmãos, nós só temos é que decidir. Ou leio a Bíblia ou não leio a Bíblia. Quero conhecer o que Deus diz ou não quero conhecer o que Deus diz. Portanto, a decisão é nossa. Não é o Senhor que nos vai dizer, por de vós, em qualquer sítio, que nos vai dizer aquilo que nós devemos ser ou fazer. Está aqui tudo o que nós precisamos de saber para sermos o que Deus quer que nós sejamos e para fazermos o que Deus quer que nós, de facto, façamos. Por isso, irmãos, a primeira decisão que cada um de nós precisa de tomar, mas a decisão a sério, verdadeira, na presença do Senhor é: eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia, porque eu quero saber qual é a vontade de Deus, o que é que Deus quer que eu seja. Eu não quero andar aqui neste mundo por andar. Eu não quero andar aqui como todos andam. Eu não quero pertencer a esta multidão. Eu quero ajudar esta multidão a tomarem decisões. Eu quero ser verdadeiramente um instrumento nas mãos do Senhor para poder ajudar esta multidão, que é este mundo todo, composto de milhões e milhões de pessoas que precisam de tomar decisões, mas acima de tudo, precisam tomar
a decisão. E essa decisão, nós, pela graça de Deus, e espero que todos nós aqui já a tenhamos tomado, crer no Senhor Jesus como nosso Salvador. Então, quem é que está melhor preparado, quem é que pode ajudar melhor esta multidão, a não sermos nós? Agora, nós precisamos, em primeiro lugar, tomar esta decisão, ler a Bíblia, conhecer a vontade de Deus e não orarmos, Senhor, o que é que queres que eu faça, mas antes, na presença do Senhor, lendo a sua palavra, e Ele nos vai dizendo, de facto, o que é que nós devemos realmente ser. Portanto, irmãos, nós temos que tomar decisões. E temos que tomar decisões com convicção. Não tomar decisões por tomar. Decisões que agora tomamos e logo a seguir deixamos de cumprir. Não. Tomar decisões a sério. Nós temos o exemplo de Ruth. No livro de Ruth, no capítulo 1, e verso 16 e 17, que diz: Disse, porém, Ruth: Não me instas para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth tomou uma decisão, enquanto que a outra nora de Noemi decidiu voltar para a sua terra, voltar para a sua família. Ruth tomou uma decisão, ficar com Noemi, e decidiu que o Deus de Noemi seria o seu Deus, e assumiu, tomou uma decisão de cuidar de Noemi até à morte. Havia unicamente uma coisa que iria separá-las, era a morte. E mais, Ruth, ela diz a Noemi: não tentes fazer-me desviar desta decisão, porque eu já tomei esta decisão, e é isto que eu vou fazer. Isto é tomar decisões com convicção. Não há nada que me mude, não há nada que me faça voltar atrás. Eu tomo uma decisão, eu tomo a decisão de seguir o Senhor, e não há nada que possa mudar a minha decisão. Portanto, Ruth tomou verdadeiramente uma decisão. Quantas vezes, irmãos, e eu falo por mim, quantas vezes tomamos uma decisão: vou deixar de fazer isto, e estamos sempre a cair no mesmo. Quantas vezes vou passar a fazer isto, e não fazemos. Porquê? Porque as decisões que são tomadas não são sinceras. Não são sinceras, não são do coração. Mas Ruth tomou uma decisão do coração. Ela decidiu estar com Noemi. Ela decidiu estar com Deus. O Deus de Noemi seria o seu Deus. Ela decidiu estar com Noemi e decidiu estar com o Deus de Noemi, que seria o seu Deus. E nada, nem Noemi, nem ninguém iria fazê-la mudar de ideias. Ela tomou essa decisão decididamente. Em Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, e verso 41 e 42, (10, 41, 42) diz: E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Conhecemos perfeitamente esta história, este encontro de o Senhor Jesus com esta família, com estas duas irmãs. O Senhor Jesus estava naquela casa. Marta
mesmo com a presença do Senhor, não deixou de estar atarefada com muitas outras coisas. Mas Maria, ela tomou uma decisão. O mais importante é o Senhor. Não é mais nada. O Senhor está na minha casa. Por isso, a pessoa mais importante é Ele. É aos pés dele que eu preciso estar. E, portanto, ela tomou a decisão de estar com o Senhor. Irmãos, na nossa vida diária, na nossa luta diária, muitas coisas a querem afetar e afetam a nossa comunhão com o Senhor. Nos desviam a nossa atenção do Senhor. Roubam-nos o tempo que devíamos passar com o Senhor. Tomemos a decisão que Maria tomou. Estar aos pés do Senhor. Diariamente, possamos tomar a decisão de estar algum tempo a sós com o Senhor, aos pés do Senhor, aprendendo com o Senhor. Tomemos essa decisão de reservar diariamente momentos para estarmos a sós com Ele, para lermos a Sua Palavra, para falarmos com Ele em oração. Tomemos essa decisão, irmãos, e certamente as coisas vão mudar na nossa vida. Mas não deixemos, à semelhança do que aconteceu com Marta, que deixou que os afazeres, que as tarefas, que eram importantes também, não há dúvida, mas o que é mais importante? É as tarefas ou é o Senhor? Nós temos que ter opções, temos que tomar decisões. O que é mais importante para nós? É o Senhor ou é as tarefas que nós temos que desempenhar ao longo do dia? Que temos que as fazer, é verdade, mas nunca esquecendo o Senhor e tomando a decisão de estar algum tempo a sós com o Senhor. Mas tomar essa decisão e fazer tudo para que nada possa roubar-nos esse tempo, perturbar esse tempo a sós, de facto, com o Senhor. Em João, no capítulo 6, João, capítulo 6, diz-nos, versículo 67 e 60 a 69, diz: Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-vos, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Portanto, houve alguns que estavam a abandonar o Senhor. Decidiram afastar-se do Senhor. E o Senhor pergunta aos seus discípulos: Querem vocês também retirar-vos? E o que é que eles decidiram? Não. Decidiram ficar com o Senhor. E decidir ficar com o Senhor era decidir sofrer com Ele. Decidiram, de facto, enfrentar tudo e todos, porque decidiram ficar com o Senhor. E que o Senhor nos ajude a tomarmos também esta decisão, irmãos, a ficarmos com o Senhor. Não, no meio deste mundo, não tínhamos vergonha de falar do Senhor. Não tínhamos vergonha, não nos escondamos, mas possamos mostrar e dizer a este mundo: eu sou do meu Senhor e o meu Senhor é meu. Eu creio em Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador. Identificar-nos com Ele, custe o que custar. Tínhamos que passar por aquilo que tínhamos que passar. Os discípulos decidiram ficar com Jesus. Ficar com Jesus significava sofrer, passar por momentos difíceis. Mas não foi isso que os impediu de tomarem a decisão de ficarem com o Senhor. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude também a tomar a decisão de ficar, mas ficar totalmente com o Senhor.
não nos envergonharmos de nos identificarmos com Ele, não nos envergonharmos de falar dEle, não nos envergonharmos, não nos calarmos, mas falarmos dEle com todos e em todo o lugar. Que de facto o Senhor nos ajude a tomar essa decisão. Houve alguém que disse: a verdadeira decisão é medida pelo facto de que você tomou uma atitude. Se não houver atitude, então você realmente não decidiu. Quando nós decidimos, então agimos. Quando nós apenas dizemos que decidimos, mas depois não fazemos, significa que na prática, na verdade, não tomamos decisão nenhuma. As decisões, quando tomamos decisões verdadeiramente, essas decisões são visíveis na ação, são visíveis na nossa vida, são visíveis nas atitudes que tomamos. Portanto, tomemos decisões, mas a sério, e levemos as coisas a sério, a tomar as decisões e partir para a ação consoante a decisão que de facto tomamos. Em Deuteronômio, no capítulo 30, o livro de Deuteronômio, no capítulo 30, e verso 19, diz Josué estas palavras: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida. Desculpem. Primeiro, Josué. Em Josué, no livro de Josué, no capítulo 24, Josué 24, diz assim, Josué no versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué confrontou o povo e disse: vocês têm que tomar uma decisão. E é verdade, nós não podemos andar em dois caminhos. Como diz a Bíblia, não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos andar com um pé na igreja e um pé no mundo. Não podemos. Temos de tomar uma decisão. E Josué confronta e diz: têm que tomar uma decisão. Se querem, se acham que realmente é demais e não querem servir o Senhor, querem antes seguir os deuses, os ídolos dos povos, então sigam. Tomem essa decisão. Agora, identificarem-se com Deus e depois, na prática, andarem a adorar os deuses e a identificar e a falarem de Deus, não. Nós temos de tomar uma decisão. E Josué tomou a decisão. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não servimos a deuses. Não servimos a outro qualquer, servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ele tomou essa decisão. Permita ao Senhor que todos nós possamos tomar a mesma atitude, irmãos. Dizer: Senhor, eu e a minha casa, unicamente a Ti te servimos. Tu és realmente o Senhor da minha vida, o Senhor do meu lar. Servi-lo verdadeiramente. Que o Senhor nos ajude a tomar essa decisão, irmão. Enquanto não tomarmos essas decisões, certamente os nossos lares não serão aquilo que Deus quer. Enquanto tomarmos essas decisões, os nossos lares serão prejudicados, serão afetados, nós perderemos bênção. Precisamos tomar decisões sérias. Eu e a minha casa servimos unicamente ao Senhor. Somos totalmente do Senhor. E agora, Deuteronômio,
30, diz assim, no versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. O Senhor diz: tenho posto perante ti a vida e a morte, a bênção, a maldição. É isto que está colocado perante todos os homens, que têm que tomar uma decisão, têm que escolher. Ou escolhem a vida, ou escolhem a morte. Escolher a vida de Deus, a vida que Deus oferece, a vida eterna. Ou então escolher a morte. A morte é rejeitar Deus, rejeitar o Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem não crê no Senhor Jesus Cristo não diz será condenado, diz já está condenado. Portanto, nós precisamos, todos precisam tomar uma decisão. Onde é que querem passar a eternidade? Na presença de Deus, vida eterna, bênção eterna, ou no inferno, onde há pranto e ranger de dentes? É a palavra de Deus que o diz. E Deus coloca esta escolha perante o homem. Graças a Deus por aqueles que já decidiram pela vida, creram no Senhor Jesus Cristo e têm a vida e vida eterna. Mas se alguém está aqui hoje que ainda não tomou essa decisão, que hoje o possa fazer. Hoje é o dia. Se alguém aqui está, ou que alguém ouça para além destas quatro paredes, mas que ouça, compreenda que é a coisa mais urgente da sua vida, porque não sabemos o dia da manhã, nem sabemos o que é que vai acontecer à tarde. Hoje é o dia que Deus está dando a oportunidade para que nos reconciliemos com Ele. Por isso eu espero que todos possam escolher a vida. E para avançar e terminar, que a hora já está em cima, o Senhor Jesus Cristo, nós lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e verso 54 e 55, que diz: E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E ainda, 1 Timóteo, capítulo 2, e versos 5 e 6. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. O Senhor Jesus Cristo decidiu, de facto, morrer na cruz do Calvário para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. O Senhor Jesus Cristo decidiu morrer na cruz por cada um de nós. E agora, para que nós possamos nos reconciliar com Deus, possamos fazer a escolha certa, é escolher Jesus. Porque somente Ele é o mediador entre os homens e Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, a decisão é só uma: crer no Senhor Jesus Cristo. Tal como o carcereiro de Filipos, quando ele fez a pergunta: que hei de fazer para me salvar? E lhe responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É isto que este mundo precisa de ouvir,
É isto que este mundo precisa de ouvir para tomar a decisão certa. Crer no Senhor Jesus Cristo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Irmãos, tomemos a decisão de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Uma bênção para aqueles que estão lá fora, ajudando-os a compreender estas verdades. A verdade é que são pecadores, estão a um passo do inferno. Nós não nos preocupamos com isso. É-nos indiferente que aqueles que estão lá fora vão para o inferno, que aqueles que são nossos familiares e que estão perdidos, não nos preocupamos com eles. É-nos indiferente que eles vão para o inferno. Permita ao Senhor que não. E possamos tomar a decisão: Senhor, ajuda-me a ser uma bênção para os que estão lá fora. Ajuda-me a fazer aquilo que Tu queres, que é cumprir o meu ministério. O ministério que Tu me destes, o ministério da reconciliação. E cada um de nós possa ser usado pelo Senhor para ajudar muitos a se reconciliarem com o Senhor. Irmãos, que o Senhor nos ajude a tomar as decisões certas. Amém.